Bom dia, pessoal de sétimo ano. Começando aí mais um capítulo aí, o capítulo 15, Brasil Colonial, Sociedade Mineradora. Essa apostila é Brasil praticamente, é tudo Brasil. Apesar de fazer referência a algumas coisas estrangeiras aí, invasões, na verdade é tudo Brasil. Nós vimos a expansão para o interior, nós vimos a sociedade açucareira, nós vamos ver agora a sociedade mineradora. Professor, o que é a sociedade mineradora? É justamente o período ali das Minas Gerais, que eu já falei algumas vezes, aonde os bandeirantes vão descobrir ouro no interior do país. Mas antes de começar a aula, eu vou dar um aviso. Segunda-feira vai ter um estudo dirigido, uma mini prova, de toda discursiva, com 6 questões, valendo 12 pontos do capítulo 14. O capítulo que a gente terminou de corrigir quarta-feira, que é a expansão para o interior. São perguntas tranquilas, quem fez a atividade, quem acompanhou as aulas aí, quem fez a correção, vai conseguir tirar de letra. São 6 questões, valendo 12 pontos a partir de segunda-feira, às 7 horas, até sexta-feira. De preferência antes da aula. Para a gente ir corrigindo logo. Vão fazer rápido, não deixa para cima da hora. Terminou, 28 pontos fechados, só vai sobrar 12. E eu estou planejando só mais 2 atividadezinhas, cada um valendo 6. Ok? E depois é férias para quem passar. Espero, né? Galera que está entrando atrasada aí, bom dia. Nós vamos de sociedade mineradora. Eu quero todo mundo aí aberto na página 31. Página 31. Professor, por que tem um período na história do Brasil, o pessoal antigamente chamava de ciclo do ouro, né? Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar e agora é ciclo do ouro. Vamos relembrar. Quando os portugueses chegaram aqui, o objetivo sempre foi encontrar metais preciosos, só que eles não encontraram. No entanto, que o Brasil ficou abandonado 30 anos. Abandonado à própria sorte, por quê? Daqui se extraía só o pau-brasil, se fazia o escambo. De novo, eu estou fazendo a linha do tempo, hein? Professor, o que está sendo utilizado? Aqui era a carreira da Índia, para se chegar lá no terminal periférico-africano e chegar nas Índias, que era o objetivo principal. O comércio com as Índias era muito mais lucrativo. Aqui o Brasil não apresentou o metal precioso, que era o ouro, e o escambo para extrair o pau-brasil não exigia colonização. Nós já vimos isso. Professor, vem ali a ameaça de invasão, o comércio com o Oriente entra em crise. O que a coroa portuguesa faz? Começa a ocupar o litoral do Brasil. Começa a ocupação em 1532, traz lá as primeiras famílias, mudas de cana-de-açúcar, traz as primeiras cabeças de gado. Nós vimos, veio a capitania hereditária, não deu certo, veio o governo geral, deu mais ou menos certo, e o litoral brasileiro começa a ser ocupado, mesmo com as invasões estrangeiras. Só que nós vimos, para tudo agora, tem que relembrar, nós vimos que os próprios holandeses que foram expulsos aqui do Nordeste começaram a ocupar ali algumas ilhas nas Antilhas e começaram a produzir a cana-de-açúcar de melhor qualidade com preço mais barato. Professor, qual é a época que nós estamos? Nós estamos ali no século XVI, XVII. E o que vai acontecer? Os bandeirantes, principalmente, vão abandonar o litoral e vão em direção ao interior. E o Brasil vai começar a expandir em direção ao interior, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, que a Espanha não estava ali muito se importando, que estava explorando ouro, prata e metais preciosos, mais ao norte, no México, na Venezuela, na Colômbia. Eles estavam mais interessados aqui na Argentina. Professor, o que vai acontecer? Nós vimos, os bandeirantes vão entrar ali, não tinham nada a perder, estavam pobres e abandonados pela coroa portuguesa, vão ir em direção ao interior, buscar metais preciosos, vinhos para escravizar e droga do sertão. Vai ter bandeirante que vai lá no norte buscar droga do sertão. Vai vir uns tropeiros também, abastecer as vilas e cidades no interior e a região das minas. Os tropeiros têm a ver com a matéria de hoje. Eu vou falar deles. Abastecer a região das minas de produtos que vinham do litoral do Brasil ou então vinha de Portugal, que era levado para o litoral para ser revendido no interior. Nós vimos as missões de reduções que avançaram também ali sobre o Tratado de Tordesilhas. Nós vimos que foram fatores fundamentais para a expansão do território brasileiro. A questão do gado, que também era proibido de ter fazenda de gado próximo ao litoral, somente a 10 léguas no interior. Professor, e o que vai acontecer? O resultado da bandeira é justamente esse capítulo 15. É a descoberta de ouro em 1693, 1695, que vai acontecer próximo à região das Minas Gerais. Então vamos lá, vamos relembrar agora. Professor, todo mundo que está aí do outro lado relembrou o caminho que nós fizemos até chegar agora? Sim ou não? Dá um ok aí para mim, porque senão eu não vou voltar mais nisso, hein? Ok? Então vamos lá.
a descoberta do ouro e o pacto colonial, porque as relações com o Brasil vão mudar. A imagem na página 31, vocês estão vendo dezenas de escravos sendo vigiados pelos feitores, extraindo ali, provavelmente, diamante, ou então, extraindo diamante, mas podia ser ouro também. Professor, a cana-de-açúcar estava entrando em crise, concorrência estrangeira. O açúcar já não era mais especiaria de alto valor comercial. A coroa portuguesa precisava substituir esse produto por algum outro rentável. Ah, professor, mas você falou que o gado era a segunda atividade econômica do país. Era natural que o gado assumisse. Só que o gado era literalmente para abastecer o mercado interno. Não revertia em grandes lucros para a coroa portuguesa. Isso tudo vai mudar quando os bandeirantes vão descobrir ouro na região das Minas Gerais. Dizem que, na verdade, foi antes. Na verdade, os bandeirantes já tinham noção, entrando ali no século XVI, que havia ouro aqui. Só que a coroa portuguesa não tinha controle sobre os bandeirantes. Lembra que a gente falou disso? Eles eram indômitos, eles eram animados, eles eram corajosos, destemidos e não tinham medo de nada, inclusive a coroa portuguesa. Parece que já havia relatos de pequenas quantidades de ouro no interior do país, no início das bandeiras do século XVI. Mas aonde vai encontrar com volume? Na região das Minas Gerais. Então, calma. Vamos lá. As bandeiras começaram com um fator primordial. Ouro, que era o principal, mas também escravizar os negros da terra, que eram os índios, e buscar as drogas do sertão. Quando os bandeirantes abandonaram lá o litoral, nós vimos que eles estavam abandonados à própria sorte, miseráveis, abandonados. No Nordeste estavam produzindo açúcar. A coroa portuguesa investia aqui em cima, galera, ó, no Nordeste. Tudo que ficava mais ao sul, que era essa galera aqui de baixo, estava ali abandonado à própria sorte. Por quê? Porque não gerava lucro para a coroa portuguesa. Só que tudo vai mudar com a descoberta do ouro entre 1693 e 1695. Os bandeirantes, acompanhando o leito dos rios, vão começar a descobrir ali pequenas quantidades de ouro em pó, no leito dos rios, e vão começar a relatar a coroa portuguesa. Professor, mas por que eles relataram? Porque era um perigo tremendo, a gente vai ver isso depois, de esconder isso da coroa portuguesa. Inclusive, esses caras não poderiam explorar. A gente vai ter um capítulo depois do 16 para falar das revoltas coloniais, que vão ter a ver com justamente a descoberta e a exploração do ouro. Bom, oficialmente, o pessoal coloca entre 1693 e 1695 a descoberta do ouro. Quem é que vai descobrir? Antônio Rodrigues Arzão. Ele descobre as primeiras veias de ouro, onde hoje é localizada a região de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Vila Rica. Alguém já foi lá? Porque tem lá um circuito turístico muito grande. Alguém já foi nessa região? Dá um passeio lá, algum mineiro aí, do outro lado? A região de Ouro Preto, Mariana, Sabará. Professor, aonde é que foi essa região que foi descoberto o ouro? Estou marcando aqui amarelo, São João del Rei. Essa região, o Eliardo passou de ônibus, mas não estava lá. Eu estou tentando convencer minha esposa lá, porque você tem que ficar andando um montão lá, porque as cidades eram altas, né? Elas ficavam no alto, então você tem que subir, descer, um monte de ladeira. Então vamos lá, o Antônio Rodrigues Arzão, ele vai começar oficialmente, vai começar a relatar os primeiros veios de ouro na região onde hoje é Sabará, depois Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, olha só, diamantes. E daqui a pouco vão começar a falar que essa região era a região das Minas Gerais, onde havia várias minas. Ah, professor, é daí que vem o nome Minas Gerais do estado. Meus parabéns, Minas Gerais. Professor, mas só ficou lá em 1693, 1695? Não, galera. Não foi só lá que foi descoberto o ouro. Os bandeirantes, lembra que eles continuaram em direção ao norte. Eles não pararam ali na região de Ouro Preto, Mariana, Sabará, onde ficam as Minas Gerais. Minas Gerais. Eles foram avançando onde hoje é o centro-oeste. Então, imagina, as bandeiras elas continuaram em direção aonde fica hoje o centro-oeste. E eles vão descobrir ouro aonde fica hoje Goiás e Mato Grosso, por volta de 1720. Depois eles vão descobrir diamantes na região onde fica Minas Gerais, que primeiro foi ouro, depois eles vão descobrir diamantes lá. E diamante era muito valorizado, né? Muito. E em 1720. Professor, mas só encontraram ouro lá em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais? Não, galera. São Paulo teve um pouco, Rio de Janeiro. O Espírito Santo teve também descoberta de ouro na região próxima a Castelo. Foi uma exploração até significativa. Mas nada, vamos lá, nada se comparou à descoberta de ouro aonde ficou conhecido hoje como Minas Gerais.
Os bandeirantes, eles vão acabar sendo expulsos da exploração e vão continuar caminhando até Goiás, Mato Grosso, fazendo as expedições bandeirantes e vão descobrir o ouro lá também. Em Minas Gerais vai demorar um pouquinho mais, mas eles vão descobrir diamantes, onde fica hoje Diamantina, lá em Minas Gerais. E lá hoje tem uma cultura riquíssima, muitas igrejas, da herança da época colonial. E lógico, para tudo agora, para tudo. E essa notícia vai chegar na coroa portuguesa, que vai ser descoberto literalmente ouro no Brasil. Os caras estavam desde 1500, sétimo ano, desde 1500 buscando metais preciosos. Lá no final do século XVII vão descobrir, eles vão dar graças a Deus, porque a cana-de-açúcar estava entrando em crise, o pau-brasil também já não era mais valorizado, o gado era a segunda atividade econômica, mas era para abastecer o mercado interno. Galera, caiu como uma luva, a descoberta do ouro na região das Minas Gerais. Era o sonho da coroa portuguesa, demorou quase 200 anos, era o sonho da coroa portuguesa, e estava se realizando. É aí que começam os desafios. Como é que a coroa portuguesa, lá em Portugal, do outro lado do Atlântico, ia garantir a exploração e o pagamento dos impostos dessas minas, de ouro, as minas de diamante? Como é que eles iam disciplinar, como é que eles iam fazer para explorar de uma maneira correta a questão do minério? Como é que eles iam vigiar? Gente, se já era difícil combater o contrabando de açúcar, a invasão de piratas, ou então os piratas ali literalmente assaltando os navios portugueses que saíam do Nordeste carregados de açúcar, que era muito valorizado, imagina agora com um metal precioso descoberto no Brasil. Virou um grande desafio. Grande desafio. Professor, os tropeiros vão ter uma função essencial para essas regiões no interior. Daí que eles vão também começar a tropear em direção ali à região de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso, para abastecer de produtos, de carne. Essa galera que estava lá isolada, no meio da floresta. Vai nascer vilas cidades em Mariana, Ouro Preto, Sabará, em Goiás, em Mato Grosso, em Cuiabá, porque até então ali, apesar dos bandeirantes passarem, não era um local que atraía grande população. Mas agora vai. Então pensa, galera, chegou a notícia lá em Portugal, descobriram grandes quantidades de ouro, diamante no Brasil, o sonho da coroa portuguesa. O que vai acontecer? A famosa corrida do ouro. Não, professor, não é a corrida do ouro de pica-pau, porque aquela corrida do ouro do pica-pau que você vê no desenho é a corrida do ouro dos Estados Unidos, do Velho Oeste. Aqui vai acontecer a corrida do ouro em direção para tudo. A galera, principalmente mais jovem, vai abandonar Portugal quando fica sabendo. O pessoal vai querer vender tudo lá em Portugal e vir para onde? Para a região das Minas Gerais. Os brasileiros que estavam no litoral, que estavam ali abandonados à própria sorte, quando eles ficam sabendo, eles querem ir para onde? Para as Minas Gerais. E isso vai se chamar Corrida do Ouro. Ou seja, boa parte da população do litoral vai querer ir para o interior, pelo menos os homens, a maioria. Vai abandonar as famílias, deixar lá os bens, ou até vender, e vão para a Diamantina, vão para as Minas Gerais, vão para as Minas Gerais. Eles vão falar que eles iam para Diamantina, Ouro Preto, Sabará, Mariana. O pessoal de Portugal, imagina, vai começar a entrar nas naus caravelas do Brasil, porque lá é onde tem a riqueza, lá que tem o ouro e diamante. E vai haver uma imensa corrida de ouro em direção às Minas Gerais. Até então, só tinha pequenas vilas e cidades abertas pelos bandeirantes. Agora não, todo mundo vai. E lá não vai ter infraestrutura. Vou repetir, lá não vai ter infraestrutura. Não havia preparo para receber essa quantidade de pessoas. Galera, comerciantes vão vender tudo, ou então vão deixar as mulheres no litoral, ou então em Portugal tomando conta, e vão lá para a região das Minas Gerais. Os escravizados que eram utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar no litoral, ou então estavam sendo direcionados para o Nordeste, agora vão ser vendidos aonde? Nas Minas Gerais, porque é a mão de obra escrava que vai ser utilizada. Entendeu? Até o senhor de engenho, vou pegar meus recursos que aqui está entrando em crise o açúcar, vou lá para a região das Minas, disputar as datas. Calma, eu vou explicar o que é. Aventureiros, a galera que não tinha nada com a mão na frente ou para trás, tinha gente que vendeu tudo, ou o pouco que tinha, entrava como clandestino, tinha bandido. Galera, tinha de tudo na região das Minas Gerais. Religiosos foram para lá.
religioso não podia explorar o ouro, eu vou falar disso. Mas eles foram para lá também para ganhar um pouquinho, né? Porque para batizar, imagina, para batizar, para dar extrema-unção, agora tudo era cobrado com ouro, gramas de ouro. Pessoas ricas, pobres, todo mundo foi para lá. A colônia brasileira, imagina, se transformou naquele Eldorado que era sonhado pela coroa portuguesa. E Portugal vai sofrer com justamente a imigração da população para o Brasil. A coroa portuguesa vai ter que proibir a saída, principalmente de jovens homens de Portugal, que estavam vindo para o Brasil com aquela ilusão que ia chegar aqui, galera, tinha uma ilusão que você ia chegar aqui, ia conseguir aqui um pedaço de terra para explorar o rio, que era fácil, era só chegar no rio lá, a coroa portuguesa deixava você explorar. Não era bem assim, não era o que acontecia. Vai haver uma enorme decepção quando a população chegar aqui, essa é a verdade. Mas tanta gente saía de Portugal que a coroa portuguesa, o rei de Portugal, ele teve que proibir, ou melhor, tentar proibir as viagens em direção à colônia brasileira. Ele começou a exigir um passaporte, e é aí que começa também muitas viagens clandestinas. Imagina que você tinha uma família e falava, olha, mulher, toma conta aí da minha padaria, faz o que você quiser, eu estou indo para o Brasil porque eu vou explorar. Você não pode ir, mas eu estou indo. O cara fazia isso, abandonava lá a família em Portugal e vinha. Aventureiro, bandido, pequeno comerciante, rico, nobre português, galera, todo mundo queria vir para o Brasil, virou o Eldorado, aquela cidade prometida no meio da floresta que se explorava o ouro. Não era bem assim. Não era chegar aqui e você ir para o meio da floresta, encontrar um leito do rio e começar a explorar o ouro. O negócio era bem mais complicado. Galera, o que Portugal fez? Portugal sabia que não tinha condições dela explorar o ouro. Por quê? Porque ela não tinha gente suficiente. Olha só que doideira. Portugal estava com aquele velho problema. Não tinha gente suficiente para explorar as minas de ouro. Vinha gente lá de Portugal. Portugal deu estalo. A partir de agora, o pacto colonial no Brasil tem que ser feito rigidamente. Se o pacto colonial antes era mais ou menos ali cumprido, agora não. O pacto colonial tem que ser cumprido à risca, na região das Minas. Aí eu faço a pergunta, o que é o pacto colonial mesmo? O que é o pacto colonial? E o Brasil chama atenção hoje, mas não por coisa boa, né? Infelizmente. O que é o pacto colonial? Alguém? Vamos lá. Acorda aí, levanta da cama. O que é o pacto colonial mesmo? Diz para nós. Alguém escreve, ou melhor, escreve, professor, eu não lembro, senão eu vou explicar de novo. Quem não lembra, coloca não aí para mim. Fica com vergonha não, galera, porque depois eu vou dar atividade avaliativa disso, tem que saber. E aí, lembra ou não lembra? Professor, o que é o pacto colonial? Está todo mundo pesquisando agora na outra aba. O pacto colonial nada mais era que a obrigação da colônia enviar os seus produtos e matérias-primas diretamente para Portugal, que beneficiava e mandava de volta para o Brasil com um preço caríssimo. Então, o Brasil não poderia comercializar com outros países, não poderia fazer absolutamente nada, a não ser com a permissão de Portugal. Imagina que agora o pacto colonial passa a ser rígido em cima da onde? Das Minas Gerais. Você só pode enviar diamante e ouro para Portugal. Tudo bem, ele ficava lá. Como assim, professor? Calma. Professor, o pacto colonial faz o quê? Aumento da fiscalização, aumento dos impostos sobre as regiões das Minas Gerais. Entendeu a ideia? O pacto colonial faz o quê? Vamos aumentar a fiscalização, vamos aumentar os impostos para proibir o contrabando na região das Minas Gerais, para mandar todo o ouro devido e diamante a parte proporcional para a colônia portuguesa. Então, qual é uma das primeiras medidas que se faz lá na região das Minas? A criação da Intendência de Minas e a promulgação do Regimento das Minas de Ouro. Traduzindo, eram dois órgãos responsáveis pela regular a fiscalização sobre a extração de minérios e também julgar os crimes cometidos na região e também cobrar os impostos. Eles eram as instâncias máximas, representantes da coroa portuguesa, que vinham geralmente pessoas de Portugal ali para comandar a intendência de Minas, ok? Para fiscalizar, cobrar os impostos, julgar as pessoas que faziam contrabando, cometiam crimes. Professor, mas a coroa portuguesa não tinha gente para explorar, você falou. Quem é que explorou a região das Minas Gerais? As minas. Quem é que vai explorar?
A exploração vai ser feita por pessoas particulares. Por que isso é importante, professor? Porque a coroa portuguesa concedia datas para determinadas pessoas que se encaixassem num certo perfil. Vou repetir. As pessoas particulares, qualquer comerciante, senhor de engenho, outra pessoa que preenchesse um pré-requisito, iam receber 1 ou 2 lotes chamados de datas, aonde já havia constatação de ouro ou então diamante. Então, qual era a ideia? Imagina que o pessoal descobria ouro no meio do rio, lá perto de Ouro Preto, Mariana, Sabará, ou lá em Costa, ou lá em Cuiabá, em Mato Grosso. Qual era a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer? Comunicar a coroa portuguesa. Aí a mente humana do outro lado vai pensar, professor, eu não ia comunicar nada, eu ia ficar lá quietinho, explorando tudo, ia ficar muito rico. Beleza. Mas se a coroa portuguesa te pegasse, você ia perder tudo. Você ia ser acusado de contrabando, de crime. Você poderia ser preso, perder todos os seus bens e até mesmo ser julgado e ser morto. Valia a pena o risco? Era melhor você comunicar o quê? A coroa portuguesa. E a coroa portuguesa, ela fazia o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, eu descobri aqui um território muito grande, cheio de ouro. Cheio de ouro. O Alexandre que descobriu, vai lá e comunica lá a intendência de Minas. O que diz o regimento? O regimento fala, vamos dividir em lotes de terra, chamado de datas, para a exploração desse minério. Professor, mas o que o cara ganhava? Vamos lá. Então, as datas, que eram os lotes de terra onde havia ouro e diamante, eram divididos pela intendência de Minas, ok? E lógico, isso chegava lá em Portugal, chegava na coroa portuguesa. Lógico, né? Porque o maior interessado em receber os impostos e cobrar a parte dele era a coroa portuguesa. O que acontecia? Imagina que eu dividi o lote, a intendência de Minas dividiu o lote em 10 datas, 10 lotes de terra. Vamos lá, 10 datas. 2 dessas datas eram dadas para quem descobriu. O cara chegava lá e recebia a coroa portuguesa. Olha, você me comunicou, você falou comigo, meus parabéns, a coroa portuguesa vai te dar 2 lotes para explorar, 2 lotes. O cara ficava com 2 lotes. Um lote, uma data, ficava para a coroa portuguesa. E é lógico que a coroa portuguesa poderia escolher melhor, né? É óbvio. Então imagina, eu tenho 10. 2 ficou para particular e 1 vai ficar para a coroa portuguesa. Professor, e os 27? Eles eram, vamos dizer, sorteados para as pessoas que possuíssem, no mínimo, 12 escravizados para explorar o lote, a data. Professor, mas você falou que conseguir escravo naquela época era muito caro para tudo. Só poderia entrar no sorteio quem tinha no mínimo 12 escravos. Por que isso foi feito, professor? Para literalmente limitar o acesso das pessoas mais pobres às datas. Quem é que tinha 12 escravos naquela época, galera? Era o senhor de engenho, era um grande comerciante que poderia chegar lá e entrar no sorteio. E muitas vezes esse sorteio não era muito liso, não era muito honesto. Imagina lá que você tinha um conhecimento de alto funcionário da coroa portuguesa, da intendência do regimento, e você fatalmente ia ter escolha. Então imagina que você tinha 20 escravos para explorar. A metade que você tem do cara que tem 15, que tem 17, que tem 12 escravos. Na verdade, isso limitou o acesso de pessoas dadas para as pessoas que tinham realmente recursos para tudo. Professor, você falou agora que veio um monte de gente do litoral para o interior, para a região das Minas. Saiu um monte de gente de Portugal, com a ilusão que você poderia chegar lá e começar a fazer exploração do nada. Era assim, 7º ano? Não, não era. Então, muita gente que veio ficou com as mãos abadando, ficou sem ter absolutamente nada para explorar. E eles vão virar quê? Faiscadores. A galera lá que pegava lá a bateria, eles vão passar para ficar lá faiscando para tentar ganhar alguma coisa. Professor, o que a coroa portuguesa cobrava de imposto? A coroa portuguesa não vinha explorar a data, eram pessoas particulares. Como é que a coroa portuguesa, então, ganhava dinheiro no 7º ano? Cobrando pesados impostos. Cobrando pesados impostos em ouro, em diamante, que deveria ser enviado diretamente para Portugal. Vamos lá. Qual eram os impostos mais comuns? Por quê, professor? Porque tinha imposto sobre alimento, sobre o trânsito de pessoas, sobre a criação de gado. Galera, a coroa portuguesa cobrava imposto de tudo naquela região. É lógico, para parte e para Portugal.
Mas qual eram os impostos mais comuns aplicados em cima dos donos das datas, os senhores que exploravam a região das minas? O primeiro imposto era o imposto chamado de captação. Olha o nome, captação. Esse imposto, para mim, era um dos mais injustos. Eu vou explicar por quê. Porque era o imposto que era cobrado sobre o número de trabalhadores nas minas. Quem trabalhava nas minas não era só escravo. Se você voltar lá na página 28, na página 31, tem corpo que viaja. Esse cara é mão de obra livre. A maior parte de quem trabalhava o dia todo no meio da água, cavando, eram os escravos. Mas tinha pessoas para vigiar. Então tinha que ter, de repente, ali um feitor para 2 escravos, porque os escravos ficavam revezando, trabalhava 6 horas, outro mais 6, daqui a pouco mais 6. Então imagina que tinha várias pessoas trabalhando nas minas, e não era só escravos, apesar dos escravos ser a maior parte da mão de obra. O que acontecia? A coroa portuguesa criou um imposto onde você tinha, se você tinha mais escravo, você pagava mais imposto, porque a captação era sobre o número de trabalhadores nas minas. Imagina que você tinha 20 escravos. O dono da data, que era dono dos escravos, tinha que pagar o imposto por cabeça. O cara que era livre, ele pagava, mão de obra livre, ele pagava o seu imposto. Ele pagava o seu imposto. Mas a maior parte era de escravos. Então, quanto mais escravos você possuía, mais imposto você pagava. O cara tinha mão de obra livre. Era mão de obra livre, era o feitor que estava lá vigiando. Beleza, esse cara tem que ir lá e pagar sozinho. Não é da alçada do dono da data. Qual era o outro imposto e o mais comum de todos? Era o famoso quinto. O quinto, chamado de um quinto, era 20% de tudo que você extraía de diamante e ouro, tinha que ser taxado o imposto. Só tem um problema. No início da exploração das minas, o ouro era em pó. Então acontecia o quê? Muito contrabando. O diamante poderia ser escondido. A gente vai falar disso. O quinto é 20% de tudo que você produzia nas minas tinha que ser pago de imposto à coroa portuguesa. Ok? 20%, um quinto. Qual é o último imposto? O imposto que vai dar muito problema e vai dar revolta nas minas. É a derrama. Por que, professor? Porque o ouro, no quinto, circulava em pó. Depois a coroa portuguesa vai criar um órgão, que nós vamos passar agora, para fazer o ouro em barras, para acabar com o contrabando do ouro em pó, que era muito fácil. Só que para coibir ainda mais, o que a coroa portuguesa faz? Decreta a derrama, que vai acontecer a partir de 1759. O que era a derrama? Ao invés de ficar cobrando o quinto, 20% ali em cima de cada data do que eles produziam, o que a coroa portuguesa fez? Estabeleceu uma meta para cada região. Cada região tinha que contribuir com 100 arrobas de ouro no lugar do quinto. Ou seja, passaram a cobrar mais imposto diretamente da região e não em cima de cada data, igual era o quinto. Entenderam a ideia? Cada arroba era mais ou menos, se eu não me engano, 15 quilos. É isso mesmo, é 15 quilos. Cada arroba era 15 quilos de ouro. Imagina que uma região tinha que contribuir com 1.500 quilos de ouro. Era muita coisa, uma caçamba de caminhonete, vamos dizer, de ouro. E se você não contribuísse com esse ouro para a derrama? Os soldados da coroa portuguesa decretariam ali, o governo português decretaria derrama. Se você não conseguisse pagar, a coroa portuguesa poderia determinar o uso da violência. O cara entrar na sua casa e pegar tudo que você tinha de ouro, diamante, procurava tudo. Pegava seus candelabros, pegava lá suas joias, mas também procurava se tinha alguma coisa dentro dos santos lá, quebrava tudo e tentava encontrar até a região chegar à quantidade determinada de ouro, que era 100 arrobas ou 1.500 quilos de ouro. Galera, era muita coisa. Eu não preciso falar que isso gerou literalmente ali uma reação dos colonos, porque eles pagavam pesadíssimos impostos, não só esses 3, mas na alimentação era mais caro. Galera, na região das Minas Gerais teve surto de fome, porque a região cresceu muito rápido, não estava preparado para absorver essa galera toda, e o pessoal, às vezes, morria de fome, porque lá faltava frutas, legumes, faltava carne. E o pessoal que saía para vender lá, os tropeiros que iam vender esses gêneros lá na região das Minas, cobrava muito mais caro. Se uma cabeça de gado, que era uma moeda de ouro no litoral, lá chegava valendo 10. É lógico, inflação, lei da oferta e da procura. Teve gente que morreu, passou fome na região das Minas.
Tinha ouro, diamante, mas não tinha alimento, ok? É por isso que os comerciantes vão ficar muito ricos, muitos tropeiros vão ficar muito ricos vendendo produto na região das Minas. Professor, em 1719, antes da derrama, quando o ouro ainda era em pó, era cobrado o quinto, foi instituído a Casa de Fundição. Qual era o objetivo da Casa de Fundição, professor? Acabar com a circulação do ouro em pó, acabar com o contrabando, que era muito comum. Você descobria uma quantidade de ouro, era obrigado a levar na casa de fundição, o pessoal derretia e fazia lingotes, está lá na página 35. Página 35. O pessoal tinha que derreter o ouro na casa de fundição, fazer lingotes, fininhos, tipo régua, e o governo ia lá e tirava o quinto. Era a ideia do governo para acabar com o contrabando. Não deu certo. Eles criaram a derrama, a cobrança sobre uma região com 100 arrobas que o pessoal tinha que pagar. Professor, para pensar. Agora, a fiscalização está sempre aumentando, muito mais. A coroa portuguesa cobrando muito mais impostos. A coroa portuguesa não parava de cobrar impostos, ficava cobrando sem parar e aumentava esses impostos muitas vezes, tipo a derrama. Você não paga mais o quinto, você vai pagar a derrama. A região tem que reunir eles sem arrobas. Dane-se, você tem que juntar aí e pagar. Professor, isso era suficiente para acabar com o contrabando? Não, não era. Por exemplo, era muito comum os donos de datas tentavam burlar a coroa portuguesa e mandar esse ouro diretamente para Portugal para contrabandistas ou então para outros países. Professor, mas como é que você fazia esse contrabando? Por exemplo, os escravos faziam contrabando, colocavam um pozinho de ouro no cabelo, engoliam diamante para sair nas fezes, colocavam no meio dos dedos, na mão dos pés. Lembra que tinha o feitor vigiando. Se pegasse você, castigo. Se reincidisse, poderia dar até a morte. Para tentar comprar sua alforria. Os escravos tinham por que fazer isso. Para eles tentarem comprar sua alforria. Juntava lá, deixava escondidinho, depois chegava lá, quero comprar minha alforria. Dá onde vem esse ouro? Não sei. Ok? Dá onde vem esse diamante? Não sei. Vai lá e compra a alforria. A verdade era que tinha muitos homens livres e até donos de datas que faziam esse contrabando. Aqui, ó. Isso aqui é a costa de um santo. Santo de madeira, é a parte de trás. Da onde vem a expressão santo do pau louco? Que de repente sua mãe usa com você quando você faz alguma coisa errada, mas nega. É porque naquela época era muito comum você pegar os santos, abrirem falsamente aberturas na parte de trás ou na base, que era mais pesada, escondia ouro em pó, diamante e tentava exportar para fora do país. O pessoal escondia na sola de sapato, escondia no meio de roupa. Opa, fundo falso. Era uma doideira. E a coroa portuguesa decretou a derrama porque ela viu que o ouro começou a diminuir e ligou uma coisa na outra. É o contrabando. Então vamos coibir o contrabando. Agora quem manda é a derrama. 100 quilos de arroba por região. Professor, tinha muito contrabando? Tinha muito contrabando. E a maior parte não era feita pelos escravizados, era pelos donos das datas e homens livres, ok? Os escravos escondiam, engoliam ouro, então, com o diamante, porque eles queriam comprar alforria. Eles faziam um acordo com uma pessoa livre, a pessoa livre ia lá, recebia o ouro diamante, ficava com parte dele, ia lá e comprava a alforria do escravo, o cara ficava livre. Isso acontecia. Era muito comum? Não, não era. Professor, e a Igreja Católica? Era proibida de explorar o ouro. Por quê? A Igreja Católica era isenta de imposto. Então, imagina que a coroa portuguesa proibiu os católicos, os membros da Igreja Católica, de explorar o ouro. Por quê? Porque eles já não pagavam imposto. Imagina se eles explorassem o ouro. A Igreja Católica ia ficar muito mais rica e poderosa do que já era. Então, membros da Igreja Católica não podiam ser dono de datas. Foi uma decisão inteligente. Professor, então vamos lá. Para onde esse ouro era escoado? Para onde esse ouro ia? Lembra que a capital era onde ficava a Bahia, mas só que era muito longe. O que o pessoal fazia? A Bahia era muito longe de Minas. O que o governo português fez? Uma medida para facilitar o transporte de ouro para a coroa portuguesa. Transferiu a capital, que era lá de Salvador, a região onde ficava lá Salvador, transferiu para onde? Para o Rio de Janeiro, em 1763. É aí que o Rio de Janeiro vira a capital do país. Por quê? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ponto. Minas Gerais não tem saída para o mar. Minas Gerais ali é cercada pela floresta, por montanhas, e não tem saída para o mar. Então, qual é a saída natural de Minas Gerais? Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não era muito desenvolvido. Então, onde havia um maior número populacional? Rio de Janeiro. Vamos transformar Rio de Janeiro como capital do país.
A saída mais próxima de Minas Gerais é o Espírito Santo. O minério de Minas Gerais chega aqui no Porto do Barão. Mas o que fizeram com o Espírito Santo? Isola o Espírito Santo. Não deixa haver contrabando. O ouro tem que sair pelo Porto do Rio de Janeiro e ir direto para Portugal, porque era mais próximo. Professor, a maior parte do ouro ficou em Portugal. Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra. A maior parte do nosso ouro saía daqui, toneladas, ia direto para Portugal, e Portugal mandava para a Inglaterra para pagar sua dívida. Por incrível que pareça. Por incrível. Galera, o Brasil mandou muito ouro durante 100 anos, um pouquinho menos de 100 anos. Muito, mas muito ouro e diamante. Muito, mas muito mesmo. E Portugal não soube usar isso. Essa que é a verdade. Não soube usar isso. Não soube aplicar para melhorar a sua economia, os seus recursos. Olha só que doideira. Porque ela adquiria produtos manufaturados na Inglaterra, devia dinheiro, então o ouro saiu daqui para Portugal e a metade, ou até mais, de repente, ia para a Inglaterra para pagar a dívida. Quem ficou rindo foram os ingleses. A maior parte do nosso ouro não está em Portugal, foi para a Inglaterra, enriqueceu os ingleses. Maior economia da época. Ok? Professor, e como é que se fazia a exploração do ouro? Tinha duas formas. Abre para mim lá na página 37. Página 37. Professor, qual eram duas formas de exploração do ouro? Vamos lá. O primeiro, mais fácil, era o famoso ouro de aluvião. O que era o ouro de aluvião? Era o ouro que era explorado no leito dos rios, ou nos rios. Aquele ouro que o pessoal estava andando, os bandeirantes, e viu aquele monte de coisa brilhandozinho lá, amarelo, e falou, opa, aqui tem ouro. E descobriu em quantidade. O ouro de aluvião você retira nos rios, e é a forma mais simples e barata. Você só precisa da mão de obra escrava e dos feitores para vigiar, é óbvio. Você precisava de uma bateia. O que é a bateia, professor? É essa imagem que está no slide aí, ó. É como se fosse ali uma bacia aberta, às vezes ela é aberta. Você vai lá, pega o cascalho, fica lá com a água, tem umas pequenas aberturas, ou não sempre tem uma abertura, você fica lá mexendo, tipo uma peneira. O cascalho se mistura, sai a água, o cascalho se mistura com o ouro e você separa o cascalho do ouro. É isso que era o ouro de aluvião. Você precisava do escravo, do cara para vigiar o escravo, você precisava da bateia e a mão de obra ali o dia inteiro na água fazendo isso, ó, pegando o ouro. Dá uma pesquisada aí nas minas, onde o pessoal faz hoje. Até hoje o pessoal utiliza bateia. Professor, era um ouro fácil, era um ouro barato e altamente rentável, entendeu? Exigia pouco investimento. Do outro lado, eu coloquei aqui o ouro das lavras. Aonde ficava o ouro das lavras, professor? Eu vou circular aqui, ó. O ouro que era retirado das encostas. Esse ouro das encostas, chamado de lavras, daí que vem dono de lavra, era um ouro bem mais complicado. Por quê? Porque o acesso era mais difícil. Você tinha que ter equipamento, escada, picareta, você usava produto químico para ajudar a quebrar as paredes, as rochas. Você tinha que ter ali muitos escravos. Era muito comum acontecer acidentes e os escravos também sofrer doenças que mexiam com produtos químicos. Você gastava muito mais para você ir numa lavra, numa encosta e ficar escavando muitas vezes para você encontrar um pouco de ouro. Então saía muito mais caro, porque o investimento era muito mais alto. Você tinha que ter mais mão de obra escrava, você tinha que ter produtos químicos, ferramentas específicas, tinha que ter escada. Aí, de repente, poderia acontecer um acidente, poderia acontecer um desabamento, e você perdia o escravo, perdia ali a mina e acabou. Era um ouro que foi explorado no primeiro momento em quantidade, mas assim que começou a diminuir a quantidade de ouro nas lavras, nas encostas, o pessoal meio que foi abandonando. Não havia tecnologia naquela época para garantir uma exploração segura e eficiente num preço baixo. O custo de explorar a lavra era muito alto, enquanto que o ouro da aluvião era facinho. Então o pessoal preferia explorar o quê? O ouro da aluvião. Mas tinha dono de lavras? Tinha onde que tinha. Senão não ia ter aqui, a gente não estava falando hoje deles. Professor, aonde está o ouro de aluvião? O ouro de aluvião está aqui embaixo, ó. Aqui, ó, os escravos aqui com a bateia na mão, com um pedaço tipo de couro, pegando ali o cascalho para jogar dentro da bateia para ficar ali, ó, mexendo para ver se você encontrava o ouro. Professor, quanto tempo vai durar mais ou menos a exploração do ouro no Brasil? Uns 100 anos, um pouco menos. Do mesmo jeito que descobriram ali bem tarde, no final de 1690,
ele vai acabar antes dos 1800. Em 1750 já estava diminuindo ali a quantidade de ouro e diamante. Essa que é a verdade. Foi muito ouro em pouco tempo, muito diamante em pouco tempo. Essa que é a verdade. E a maioria não ficou lá em Portugal. Professor que trabalhava nas minas, os escravos, local insalubre, longuíssimas jornadas de trabalho, mergulhados na água até a cintura, nas pernas, muitas doenças. A expectativa de vida deles quando eles chegavam nas minas era de no máximo 7 anos. 7 anos. O cara chegava lá, durava 7 anos ou menos. Muitos castigos físicos, porque quando pegava contrabandeando, era terrível. A comida que davam para eles, que faltava alimentos, igual eu falei, faltavam produtos, muitas vezes era de péssima qualidade, já vinham até estragadas, o que fez muitos negros, muitos escravos, fugirem da região das minas e buscar o interior das florestas para montar quilombos, né? Quilombos, nós já falamos dele, ok? As alforrias, às vezes quando um indígena encontrava um diamante muito grande, uma pepita de ouro, como forma de agradecimento, o dono poderia dar alforria para ele como um prêmio. Era comum encontrar isso? Não, não era tão comum. Professor, e quais foram as mudanças que aconteceram na sociedade mineradora? Vamos lá, a sociedade mineradora ela era mais dinâmica, porque lá tinha uma infinidade de grupos que estavam indo em direção às minas. Então tinha um feitor, que era mão de obra livre, tinha escravizado, dono das datas e lavras, os comerciantes, que eu vou falar deles, os ferreiros, faiscador, que é o cara que ia lá sozinho, tentava encontrar um pouquinho de ouro e ficava faiscando sozinho no rio abandonado, numa lagoa, os carpinteiros, ourives, boticários. Galera, o que vai acontecer? As universidades vão se formar lá e vão ser pujantes. Só que elas não estavam preparadas, igual eu falei. Então a fome foi muito comum, muito comum. Por quê? Porque o pessoal não plantava muita coisa. Não plantava frutas, legumes, verduras, cereais, não criava gado. Porque não era só ouro. E começou a ter um surto de fome na região. Mesmo os tropeiros tentando abastecer não davam conta, porque a população tinha aumentado muito e muito rápido. E sem infraestrutura nessas cidades que eu falei com vocês. Então o cara poderia morrer com um saco de diamante e de ouro do lado sem ter o que comer. Aí que eu falo, quem é que ficou muito rico, além do dono de datas e lavras na época da mineração? Os comerciantes, os tropeiros, que iam lá levar os produtos e cobravam um preço absurdo, muito caro, como eu falei. Porque é a lei da oferta e da procura. Não tem na região das minas, eu levo do litoral para lá, tropeiros. Mas eu vou cobrar muito mais caro, 10 vezes mais caro. Ok? Era o ágio. Professor, então se formou uma massa de pobres miseráveis nessa região também, desiludidos, porque era difícil você conseguir uma data. É aí que vai se formar a vila de São João del Rei, Mariana, Diamantina, Vila Rica, Ouro Preto e Sabará. Professor, e vai surgir também a arte do aleijadinho, que quando eu chego nessa época do ano, vocês já viram, que é o barroco mineiro. Eles vão fazer igrejas ornadas a ouro, construções baseadas no barroco, no romântico europeu, lindo e maravilhoso, que está lá na página 40, que provavelmente vocês já devem ter visto com a tia Bazinha. E o Aleijadinho foi o maior exemplo que teve nessa época de arte barroca na região, com igrejas lindas e maravilhosas e desenhadas e banhadas a ouro. Ok? É por isso que eu não entro nisso, Letícia, já sei que vocês já viram. Dúvidas, galera? Perguntas? Dúvidas e perguntas? Sobre o barroco, leia a página 40, dá uma olhadinha, mas eu sei que a Bazinha trabalha muito com isso, então não vamos estender muito nisso, não. Fala, Esther, dúvidas? O professor, o trabalho nas minas era horrível, tá? Acontecia muitos acidentes, soterramentos, doença, produto químico, era horrível. Era tão pior que nas lavouras de cana-de-açúcar. Dúvidas, 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 pergunta. Não? Semana que vem, estudo dirigido no capítulo anterior, 14, e eu mando a programação com atividade para a gente fazer o capítulo 15, ok? Tranquilo? Mais alguma coisa? Já foi? Todos? Tranquilo? Pessoal, quem aí tá tranquilo? Tchau, tchau. Bom fim de semana. E não esqueça dos avisos para a semana que vem. O com a atividade capítulo 15 e